Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, quem diria que o hambúrguer teria um dia internacional só para ele? Então é claro que o programa Mais Saúde não poderia deixar de ter como convidado hoje o nosso queridíssimo professor Murilo Pereira. Obrigada, Murilo, por mais uma vez estar aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigado. E vamos, antes de começar a matéria, entender um pouco qual é a relação da nossa população com esse, digamos assim, eu não vou dizer alimento, né, mas com esse hambúrguer. Gosta de hambúrguer? Gosto. Sim. Muito? Gosto. Sim. Sim. Ah, não gosto não. Sim. Sim. Sim? Sim. Moça, não gosto muito. Sim. Eu amo hambúrguer, moça. Gosto não. Gosta. Não, não gosto. Gostamos. Gosto. Gosto. Eu acho que você já tem a resposta, né? Gosto. Eu gosto. Eu gosto, porque Quantas vezes na semana você come? depende muito da semana. Às vezes eu chego a comer até umas 2 vezes. Só pego, compro, né? Deixo na geladeira assim. Quando tá fácil, né? Um lanche também fácil, né? Aí eu cismo fácil. Umas 2. Raramente, é uma vez a cada 15. Toda semana não, umas 2 vezes no mês, mais ou menos. Uma, mais ou menos. Umas 2, Uma vez. Às vezes eu como uma vez por mês. No mês eu como uma vez. Umas 2. Ai, moça, dependendo uma das vezes. Depende. Nenhuma, porque não tenho dinheiro. Uma vez. Atualmente eu tô evitando agora. Às vezes, uma vez. Você acha que é saudável? Não. Não é muito não. Não, sei que não é. Não. 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 Acredito que não. 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 Por isso que eu como uma vez por mês. Muito não, mas a gente gosta. Não é saudável, mas eu como. Não. Eu não tenho nada contra com ser saudável, não. Não, não é. Não é. Não, mas eu gosto. Murilo, o que eu vejo de mais complicado em tudo isso é principalmente as pessoas que substituem uma refeição por isso, né? O que você poderia estar, assim, explicando, a grosso modo, e de uma maneira que eu vou deixar você falando Claro. até o próximo finalzinho do bloco? Então, primeiro, muito obrigado pelo convite, muito obrigado também pela oportunidade de falar desse assunto, que é um assunto que está como um dos maiores assuntos agora na área científica. Surgiu, nos últimos anos, um novo padrão de dieta que os autores chamam de dieta de lanchonete. O que é a dieta de lanchonete? É o padrão americanizado. Esse padrão de consumo alimentar americanizado, que por sua vez tem como grande estrela, né, ou como grande vilão deste padrão alimentar Homer, né, que é o padrão alimentar do cidadão americano clássico, que é o consumo de hambúrguer. E que, na verdade, quando a gente fala hambúrguer, a gente pensaria talvez só na carne, mas esse padrão americanizado não. Ele leva em consideração o pão, a maionese, o ketchup, o pickles, o refrigerante que vem atrelado a esse consumo de hambúrguer, a batata frita, o sal da batata frita e a gordura vegetal hidrogenada do óleo de fritura desta batata e a formação de acroleínas. Então nós poderíamos aqui falar horas sobre esse padrão alimentar ocidental. Eu acho que é interessante a gente deixar um dado aqui de uma pesquisa de 2015, onde os autores avaliaram a incidência de câncer na população com o consumo alimentar americanizado e na população de consumo rural. E o dado mais relevante é que nos indivíduos de padrão alimentar ocidental ou americanizado, nós temos um equivalente a 65 casos de câncer para cada 100 mil habitantes, enquanto que no padrão alimentar rural tem menos do que 5 casos para cada 100 mil habitantes. Então nós estamos falando de uma diferença de 65 casos para 100 mil habitantes para um total de menos do que 5 casos
para 100 mil habitantes no consumo rural. Então, acho que só isso já é um valor muito significativo. Quanto ao hambúrguer, eu acho que é importante que a gente aqui saliente a industrialização da produção deste alimento, desde o processo de conservação. Eu gosto muito de utilizar hoje estratégias de mídia social, né? Tem uma nutricionista em Recife que ela canta os parabéns para o mêversário de um hambúrguer que ela comprou e que este ano está completando 2 anos de aniversário, este alimento que não estraga nem o pão, inclusive o alface continua lá, o hambúrguer continua lá, e ela não armazena sobre refrigeração. Ela armazena na mesma embalagem original, lá da grande rede de fast food, e o alimento se comporta com não estragar. E aí nós ficamos nos perguntando, às custas de quê? Às custas de grande quantidade de conservante, a um padrão de industrialização, a um padrão de gorduras adicionadas ali que não são nem tão pouco metabolizadas por bactérias, que não estragam esse produto. Então isso começa a gerar uma grande polêmica. Quando a gente fala em um consumo exacerbado de fast food, eu costumo sempre pedir uma reflexão, e eu vou fazer isso para você que está nos ouvindo. Quantas vezes você foi convidado para jantar na casa de alguém e comer brócolis no vapor? E quantas vezes você foi convidado para comer pizza, hambúrguer? Quantas vezes você foi... E eu não estou falando desse hambúrguer artesanal, que talvez seja fantástico. O problema é que nós temos um macerado proteico com gorduras saturadas extremamente ruins, adicionado de flavors, com um negócio chamado de queijo, mas que na verdade não é queijo. É um macerado proteico sabor queijo, associado a uma maionese, que na verdade, se fosse uma maionese caseira, tudo bem, com gema de ovo, caipira, mas o problema é que não é. É que talvez seja um macerado proteico com óleo de qualidade não tão boa assim, com conservantes. E um ketchup que talvez seja um concentrado de frutose. E aí estamos numa era de falar mal de fruta, e quando o grande problema talvez seja a frutose de um ketchup, ou até mesmo o conservante adicionado a ele. Então, se nós pegarmos esse acumulado de pão, conservantes, hambúrgueres, e esse hambúrguer com alto teor proteico, mas também com alto teor de gordura vegetal hidrogenada, com alto teor de acroleínas que podem ser formadas com a chapa quente. Acho que isso é o mais interessante de ser demonstrado aqui. Quando a gente tem um padrão alimentar proteico com alguma base de carboidrato também, que vai para uma chapa quente acima de 200 graus, e a reação que se forma ali é uma reação de síntese ou de formação de acroleína, que é um componente carcinogênico. Então a gente tem que ter moderação no consumo desses alimentos, até porque o próprio método de preparo pode influenciar de uma forma negativa, bem como os componentes do que vem junto. E se isso estiver associado a refrigerante, o refrigerante é uma fonte de FODMAP, que é um mono e disacarídeo fermentável, e com pH 2,5, que é a acidez do refrigerante, abre o estômago, abre o esfíncter e migra para o intestino delgado todo esse acumulado macerado de bolo alimentar com um refrigerante lá para o intestino delgado, e lá começam a acontecer reações putrefativas porque não ocorreu a digestão no estômago quando deveria. Porque esse alimento, que quando ingerido com o refrigerante, deixa de sofrer a acidificação no estômago e vai para o intestino delgado, e onde acontecem as reações de putrefação. Então talvez o grande problema não seja o hambúrguer, talvez o grande problema seja o acumulado com outros alimentos e o consumo associado a refrigerante. E sempre, como você mesmo disse, ainda por cima, por exemplo, uma batata, que naquela reação, porque eu já falo, vai fazer batatinha frita em casa? Nada contra fazer as coisas, mas faz em casa. Faz um hambúrguer em casa, como nós vamos fazer no próximo bloco. Faz a batata, mas compra a batata, descasca, pica. E quando for fritar, por favor, evite que ela fique muito dourada. Aquele dourado é cancerígeno, né? A famosa, tem a acrilamida, né? Isso. Então, gente, o fígado, coitadinho, tem que dar
né? E eu acho que o mais interessante também é não economizar nessa hora no óleo. Porque as pessoas querem reaproveitar o óleo de fritura de várias outras frituras. E aí acaba formando compostos não desejados. Perfeito, perfeito. Então nós temos toda essa civilização, aliás, no livro do Nutrição e Fertilidade, que eu fiz assim um apanhado da evolução, né, do que aconteceu com a nossa alimentação, e tem algo assim muito interessante: não coma nada que tenha o mesmo nome no mundo inteiro. Pizza, croissant, hambúrguer, né? Essa é boa, né? Essa você gostou. É ótimo. Então, por quê? Porque realmente, agora, temos como fazer as coisas de maneira saudável. Agora, eu convido todos a reverem todos os programas que nós já fizemos com o professor Murilo, tanto aqui na TV Canção Nova, como os programas magníficos lá na rádio, né, na Rádio América, que é pelo conjunto, né, da Canção Nova de Comunicação. Nós temos isso tudo disponível no YouTube e realmente, você sabe que no consultório eu tenho até feito isso, falar, olha, sobre esse assunto faz o seguinte, tem uma página lá no meu site, então, quer saber sobre tal assunto? Então tem você falando, Pedro Bastos falando, Denise Carreiro falando, então é todo mundo falando praticamente a mesma coisa, com pontos de vistas assim semelhantes, porém com uma abordagem um pouquinho diferente. Só para finalizar essa parte, Gisela, eu acho que é interessante a gente falar que existe uma tríplice aliança do mal aí, que seria o sal em excesso, açúcares em excesso e também o leite com açúcar. Então, se você pegar o pacote completo do hambúrguer, refrigerante, batata frita e a sobremesa, aí você tem a morte lenta. Voltamos no próximo bloco com o padre Eliano, que vai falar um pouquinho desses detalhes da alimentação, como que está na palavra de Deus. Minha saudação aos telespectadores do programa Mais Saúde, também a doutora Gisela, nesse nosso momento de reflexão, de espiritualidade. E nesse momento eu quero que você tome comigo, se você puder refletir, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. E o texto do livro do Eclesiastes vai se expressar da seguinte forma: mais vale o fim de uma coisa que seu começo. Um espírito paciente vale mais que um espírito orgulhoso. Assim se enfrenta os desafios da vida. Assim nós enfrentamos os desafios da vida. Qual é a virtude que aqui eu quero destacar nesse momento? A paciência. É fundamental que nós pensemos na paciência não como uma passividade, como quem não sente nada, porque aí estaria realmente morto quem não sente. Mas a capacidade de nós sabermos esperar e termos também confiança em Deus. A paciência, ela vem justamente acompanhada da confiança. Então, essa reflexão, ela vai nessa direção, sabendo esperar, saber refletir para agir fora da impulsividade, para agir fora desse impulso que nos faz tão mal, que às vezes pode nos levar até um grande arrependimento. Então a paciência é essa pérola preciosa para que nós realmente saibamos chegar no fim das coisas, no fim das situações. Por isso que o texto nos diz que mais vale o fim de uma coisa do que o seu começo. Um espírito paciente vale mais do que um espírito orgulhoso. Então que Deus abençoe você e que esta reflexão possa ajudar você na sua caminhada. Seja mais paciente para que você possa colher muitos bons frutos das suas escolhas, das suas decisões. Depois dessa brilhante explanação do padre Eliano, vocês vejam, é impressionante, né? Como temos tudo na palavra de Deus. Mas estamos falando aqui do alimento, que pode ser um alimento, sim, saudável, desde que a gente faça em casa, e o Murilo vai aqui dar uma pinceladinha em alguns, digamos assim, alguns truques que a gente pode fazer e fazer uma festa de hambúrguer em casa para comemorar o Dia Internacional do Hambúrguer. O que você sugere, Murilo? Vamos lá, né? Acho que primeiro é importante a gente salientar que o hambúrguer é o hambúrguer. Não é o contexto de coisas consumidas junto. Mas caso seja prudente comer outras coisas, nós temos um estudo muito legal, é um estudo populacional do ano de 2017,
foi publicado no dia 29 de agosto de 2017, ao PURI, um estudo prospectivo, longitudinal, onde eles avaliaram 135 mil indivíduos e eles viram que quem come legume, vegetal e fruta, pelo menos de 375 a 500 gramas por dia, tem menos morte por todas as causas, ou seja, vive mais. E aí, então, se você for comer o hambúrguer, tudo bem, desde que você já tenha cumprido com o requisito de comer 375 gramas a 500 gramas de frutas, legumes e vegetais. E aí fica aqui a grande dica, nenhum problema comer hambúrguer, desde que tenhamos no contexto da alimentação o consumo de cenoura, o consumo de frutas, o consumo também de legumes. O hambúrguer, primeiro, nós temos que entender que a proteína que tem que estar ali tem que ser uma proteína de boa qualidade. Como escolher uma proteína de boa qualidade? Primeiro, com menor teor de gordura saturada. Esse talvez seja um dos primeiros passos na escolha. E não estou dizendo que é para escolher um filé mignon, um lombo. Não, pode ser uma carne que tenha inclusive mais firmeza, que pode ser uma carne de segunda, pode ser um músculo bovino, um músculo do dianteiro, que é extremamente proteico, tem fibras, tem colágeno, é rico em glicina, tem um monte de componentes nutricionais saudáveis em um músculo do dianteiro, por exemplo. Então pode escolher um músculo e preparar disso em máquina de moer, pode misturar cebola, pode misturar alho, que tem alicina, pode melhorar, colocar a cebola ali dentro, porque a cebola também tem quercetina, que é um componente super saudável. Pode utilizar um sal que não seja um tempero completo, mas sim o sal propriamente dito, que pode ser um sal rosa, pode ser um sal brasileiro, mas que seja um salzinho. Um sal de ervas, né? Um sal de ervas, que não seja também em excesso. E, para dar liga, você pode utilizar ovo, ou você também não tem a necessidade de usar farinha de trigo. Você pode utilizar uma fécula de batata para dar essa liga. Você pode utilizar, propriamente dito, até mesmo uma batata ali no meio, que vai fazer essa liga junto com o ovo e vai dar essa consistência. Pode ser um amido de milho, para dar a consistência a ele, mas a grande dica é, se você não quiser utilizar nenhuma fonte de carboidrato, quer ter uma fonte proteica mesmo, pode usar ovo para dar liga, e a sugestão é que você vai separando eles com o plástico, congela, e quando congelado, você já pode reorganizá-lo em outros recipientes e tal, depois de congelado. A minha sugestão, se for criança, você pode utilizar um grão de bico, você pode utilizar uma cenoura ali nesse meio, que vai triturar junto, vai ficar escondido e muito mais nutritivo. Pode colocar também, ao servir, pode preparar uma maionese de abacate, e aí pode só bater, liquidificar o abacate com uma salsinha, uma cebolinha, uma cebola, um azeitinho de oliva, e aí você vai ter uma maionese verde, que nada mais é do que o abacate, que é um alimento muito saudável. Pode acompanhar um guacamole, que na verdade é o abacate, cebola, tomate. Pode acompanhar, em vez de uma batata frita, você pode utilizar uma batata, mas batata propriamente dita, lavada com a casca, cortada pequenininha, salteada no azeite de oliva, que vai ficar muito saudável. Ou você pode também utilizar outros legumes, no lugar de utilizar o pão para fazer esse acumulado do hambúrguer, você pode utilizar batata doce, você pode fazer um purezinho, ou você pode cortá-la fatiada, colocar no vapor, depois grelhar, ou você pode servir o hambúrguer aberto. E um hambúrguer aberto pode ter milho, ervilha, alface, tomate, pode ter uma batatinha salteada, uma batatinha sauté e o hambúrguer propriamente dito. Então, as opções existem, basta você ter criatividade. Eu acho que esse agregado de você colocar um ovo vale muito a pena porque você está aumentando o valor proteico. Mas nós vamos rapidinho lá em casa e voltamos já já. Vocês não imaginam a alegria de estar recebendo vocês aqui no meu Espaço Gourmet. Por quê? Porque eu vou passar para vocês a receita que nós aqui de casa, todos juntos, desenvolvemos para chegar naquele hambúrguer. E é muito simples e nutritivo, as crianças vão adorar e
para nós donas de casa, você vai ver que mão na roda, você poder ter esse produto já pronto, congelado, é um alimento fantástico, tá? Mas olha, o que nós vamos precisar? Eu vou fazer uma receita para meio quilo de uma carne moída, tá? Preferencialmente, vocês escolham um corte bem magro. Vamos usar também uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem, primeira prensa a frio, um ovo inteiro, preferencialmente um ovo caipira, uma pitadinha de sal, uma cebola média ralada, um dente de alho, uma colher de sopa de salsinha picada, uma colher de sopa de cebolinha picadinha e uma colher de sopa de tomate também picadinho. Além disso, nós vamos precisar de 2 colheres de farelo de aveia e aquele toque todo especial do limão. E agora, gente, mão na massa. E lá vamos nós, né? Amassou, né? Tudo bem legal. O que eu costumo fazer? Ó, na verdade, nós vamos pegar e vamos fazer, olha só que legal. Ó que lindo. Só que esse aqui é para adulto. Que tal para as crianças a gente fazer um hamburguinho? E esses elas não vão encontrar em qualquer lugar para comer, só em casa. Ó que bonitinho. E aí você pode também fazer desse tipo até para um aperitivo, né? Já fica aqui a dica. Aí, o que nós fazemos aqui em casa? Congelamos, tá vendo? E com papel manteiga. E eu vou mostrar agora para vocês como que está o nosso aqui no forno. Temos, assim, milhares de variações. Então, essa é uma que eu quis deixar para vocês nesse breve tempo de 3 minutinhos da receita. E eu espero que vocês gostem e nós voltamos lá no estúdio. Hoje tem umas dicas muito boas que até veiculam muito na internet, né, nas mídias sociais, no Instagram, é impressionante. Você te ensinam, e essa também é uma possibilidade, quer dizer, você fez o frango no vapor, e no vapor ou na pressão, né? E depois você tira a água. Então, aí quando você coloca ele na pressão, você coloca só o peito de frango na pressão, aí você dá lá 5, 10 minutos de pressão. Não, a hora que você desliga... E o tempero? Então, aí você pode colocar todos os temperos lá dentro. E aí você só pega a panela e sacode ela, que ela automaticamente já desfia. Olha quanta dica. Muito bom, Murilo. Obrigada. Olha, gente, então num dia como... Não é bem hoje que nós estamos, né, dia do hambúrguer, dia internacional, mas enfim, é para mostrar que mesmo num dia internacional de um alimento que é tão internacional, né, a gente pode sim estar fazendo da forma saudável. É só uma questão de escolha, né? Então, Murilo, obrigada mais uma vez e vocês vão ver quanto programa bom ainda a gente vai ter aqui pela frente com o professor Murilo vindo aqui para São Paulo, né, uma vez por mês e ó, a gente dando uma roubadinha na agenda dele. Murilo, obrigada, obrigada a você e até o próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.